Olá, sejam todos muito bem-vindos à quinta aula do projeto. Meu nome é Júlio Mesquita, eu sou graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. O tema dessa quinta aula vai ser empreender em situação de crise, em especial com a situação atual, que é o Covid. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenado pelo professor Dr. Felipe Centeno. O projeto consiste em apresentar conteúdos voltados aos microempreendedores individuais com o objetivo de minimizar os efeitos causados pelo coronavírus na sociedade. Lembrando também que na descrição do vídeo vai ter o link de inscrição no projeto para receber o certificado, avaliações semanais e o material didático disponível para download. Bom, a última aula foi Introdução ao Empreendedorismo, onde eu defini alguns conceitos, expliquei o que era, dei toda uma base para essa aula atual. Também é importante que quando você assiste essa aula, na verdade antes dela, você analise os outros conteúdos do canal para ter uma linha de raciocínio, certo? Eu vou seguindo uma linha de raciocínio na medida que os vídeos forem sendo postados. Para entrar de fato no assunto de empreender em situação de crise, eu vou chamar a atenção para dois conceitos. O primeiro conceito, certo, é analisar o mercado, e o segundo conceito é buscar o diferencial. São dois conceitos que já foram apresentados para vocês, se vocês viram o último vídeo, e são conceitos importantes para quem pretende desenvolver um negócio. O primeiro ponto é analisar o mercado. Como assim analisar o mercado? Você vai parar e vai pensar: onde é que eu vou, o que é que está me impedindo de ganhar dinheiro, ou o que é que está impedindo o meu negócio de funcionar. Via de regra, certo? Nesse momento de Covid, os negócios estão sem funcionar por conta da aproximação entre as pessoas, certo? É um período de distanciamento social, comércio está fechando, restaurante está fechando, e aí você vai buscar o seu diferencial, vai buscar a partir da análise do mercado, ver o que é que está te impedindo e o que é que você pode fazer para não ser impedido. E aí, se você pensar em um restaurante que fechou as portas por conta do isolamento social e vai, eu simplesmente vou vender meu produto via delivery. É importante pensar que o delivery, certo? As entregas a domicílio, elas são atitudes comuns de outras empresas. E aí o que acontece? Aumenta a concorrência. E você como empresa, você vai ter uma grande concorrência, as suas vendas vão tenderem a ser menor, certo? Então, mesmo em um momento de crise, a sua venda vai diminuir e é uma coisa normal, as vendas ou o seu apurado diminuir, mas você tem que buscar o diferencial, certo? Para ter o mínimo de queda possível no mercado. E aí, o que é que você pode pensar como um diferencial, certo? E seguindo ainda na ideia do restaurante, o restaurante pode pensar no diferencial alguma coisa como pratos personalizados, ou alguma coisa do tipo, certo? E isso é um diferencial. Mas também é importante pensar nas pessoas que estão pensando em abrir o próprio negócio. E como eu falei em algumas aulas atrás, nunca na história assim da sociedade existiu tanto home office. Então a ideia do home office pode levar algumas empresas a, por exemplo, vender almoço caseiro. E aí você não precisa ser uma empresa que vende almoço caseiro. Basta você ter um espaço na sua casa, sua cozinha, e ter disposição para desenvolver o que aqui na cidade é conhecido como marmita. Depende aí da região que você vai estar, vai ser conhecido com outras coisas, mas é o almoço em uma embalagem. Você prepara o almoço caseiro
e leva até a pessoa que está de home office. Uma das características do home office é que ele começa muito cedo, tem poucos intervalos e termina muito tarde. E isso, certo, de você levar uma comida caseira, de fazer uma comida simples, barata, que possa atender o público, com ganhar, na verdade, não no valor, certo? Não no lucro que você vai ter. Ou seja, eu vou explicar melhor isso. Quando você pensa um produto e esse produto tem um custo, por exemplo, um almoço tem um custo de R$ 10. Você pode vender ele por 15 e ter um bom lucro, ou pode vender ele por 20, vai ter mais lucros em cima da unidade, mas vai atender menos públicos. Então a ideia é que você atenda o máximo possível no público e ganhe, certo? Você tem o lucro vendendo em quantidade. Por que isso é melhor? Porque quando você vende em uma quantidade muito grande, você também compra em uma quantidade muito grande. E se você comprar 1 quilo de feijão, ele tem um preço. Se você comprar 10 quilos de feijão, o preço tende a diminuir. A ideia é essa. A ideia é você pensar onde é que vai diminuir o custo do seu produto, onde que você consegue agregar alguma coisa ao mercado. Bom, eu só citei um exemplo. Não é que você tem que fazer isso. Você também pode pensar ou estar em uma outra área e o seu produto não se encaixa à situação atual. O que eu acho que você pode desenvolver nesse momento de crise? E aí é uma atitude que você tem que analisar se é viável e analisar como uma empresa. E às vezes as pessoas tendem a imaginar que você tem que buscar o lucro, certo? Ou buscar correr atrás do mercado. Mas na verdade, se você precisar de fato parar e não tiver mesmo como voltar ao trabalho, não existir nenhuma outra opção, é um momento de você fazer cursos, momento de você capacitar os seus funcionários, ou se você for o, o único funcionário, de você se capacitar para atender melhor o público no cenário pós-pandemia ou no cenário pós-crise. Isso é uma vantagem porque quando você for agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço, você tem que demonstrar que você evoluiu. Por mais que não conseguiu, você não tivesse, não pudesse trabalhar, mas que você conseguiu evoluir o seu negócio, certo? E isso é uma atitude muito importante para você ter no cenário atual. As pessoas buscam cada vez mais pessoas mais capacitadas para desenvolver, certo? Então, se a pessoa precisar de um pintor, geralmente ela vai atrás do pintor mais capacitado. E, além disso, essas capacitações não são nem só da parte técnica, mas, por exemplo, como essa que eu estou dando, é você se capacitar na parte da gestão da sua empresa, na parte de gerir o seu negócio e principalmente de repensar o seu negócio. Às vezes você parar, você pode pensar se realmente é isso que você quer, se os lucros que você está tendo são suficientes, se você não pode melhorar alguma coisa ou quem sabe até mudar de área, se isso for do seu interesse. E aí eu vou chegar a um ponto que é: por que geralmente as empresas, quando a gente chega em um momento de crise, certo? A sociedade passa por um momento de crise, por que surgem novas empresas e as empresas que já existiam diminuem, perdem seu espaço no mercado? Porque as empresas novas, geralmente quando as pessoas iniciam em um projeto, elas iniciam buscando algo mais inovador. E as empresas antigas, elas ficam com uma ideia mais conservadora. E essa ideia conservadora, às vezes, pode prejudicar o espaço dessa empresa. Isso é visto, por exemplo, usando o caso do restaurante.
Tem restaurantes que se recusam a vender por delivery. E tem restaurantes que só vivem do delivery. Não tem espaço físico. O espaço físico é só a cozinha. O que acontece? Em um momento de crise, que as pessoas não podem se encontrar, o restaurante que só vendia no seu espaço físico, certo? Não fazia entregas. Esse restaurante, ou ele busca uma forma diferente, certo? De vender o seu produto, de fazer entregas, vai entrar em um mercado diferente, ou então ele fica paralisado. E aí dá espaço para o mercado do pequeno, que não tinha o espaço físico, só tinha cozinha, crescer frente a ele. Isso é muito uma característica não só disso do restaurante, mas as empresas mais antigas, elas nem sempre têm a capacidade de se reinventar ou de pensar novas atitudes. E aí isso gera essas dificuldades para a empresa. Bom, o próximo conteúdo, certo, da sequência vai ser uma matemática financeira voltada para os comerciantes. Eu sugiro que você assista esse vídeo, que vai ser a aula 6, porque vai ser muito importante para você organizar as suas contas. E aí, quando eu digo organizar as suas contas, é você conseguir pensar um valor para o seu produto, você organizar exatamente o que você ganha, o que você gasta, de onde é que você pode tirar dinheiro para reinvestir no seu negócio. E a má finança é o grande vilão de várias empresas. Às vezes as empresas movimentam dinheiro muito grande, mas não conseguem reinvestir esse dinheiro para se expandir. Além disso, outro grande vilão das empresas são os próprios donos. E aí, se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou explicar no próximo conteúdo. Um abraço, até mais.